Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Triaca TV Minerador. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu tenho alguns clientes aqui na cidade, onde eles ligam para mim e mandam mensagem e falam: pô Triaca, monta uma rig de mineração aí para mim. Vê aí, eu gostaria de gastar tantos mil numa rig de mineração. Ou então, pô Triaca, estou montando uma empresa, eu preciso de um computador ou dois computadores que vão me atender, que não seja um computador caro. Então eu faço um trabalho de assessoria, eles me pagam por essa assessoria, eu compro as peças que são necessárias para que atenda às expectativas da empresa deles, sem ser uma coisa absurda. Vamos supor, um computador para uma loja de roupa, que vai ter aí o Word, Excel, vai abrir o Outlook e vai ter o sisteminha simples da loja. Então eu vou montar um computador para este cenário que vai atender eles, que não vai ser uma coisa absurda, que não vai ser uma coisa gamer, alguma coisa mais pesada, e vai ter um baixo custo. Então esse vídeo, pessoal, eu criei, vou postar alguns vídeos sobre isso aqui no canal, para vocês acompanharem e terem aí uma noção de como que é feito um trabalho de análise, de consultoria, de assessoria para as pessoas que necessitam ou que querem montar um computador e que não querem gastar um dinheiro a mais. Para você ter ideia, nesse vídeo aqui que eu estou postando, eu liguei aqui na cidade e passei as configurações do computador que eu estava pesquisando os preços aqui na internet. E o valor do computador aqui na cidade saía 4.100, isso sem a tela, sem o monitor, R$ 4.100. E eles me passaram um i3, era terceira, era quarta geração, me passaram uma placa-mãe que só aguentava até memória de 2.600 MHz, que, cara, é uma puta de uma memória, né? É uma puta de uma memória. Só que, pô, vamos combinar, mano. Hoje em dia você acha uma placa-mãe, um processador muito melhor pelo preço que eles passaram de 4.100. Eu pego um i5, cara. Posso pegar um i7, entendeu? Então, assim, vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão acompanhar como que foi o meu processo. E aí vocês vão poder tirar por base como fazer para vocês ou para algum amigo de vocês que esteja necessitando. Vamos lá, galera. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês a primeira mensagem que ele me mandou. Boa tarde, senhor. Ei, Fernando. Minha mãe está montando uma borracharia lá em Pox, que é o nome da cidade aqui próximo, né? Abreviação da cidade. E vai precisar comprar um computador. Aonde acha um decente aqui em Primavera para comprar? Aí eu respondi ele, tarde, doutor. Aqui em Primavera não vai achar. HD SSD está 50% mais caro. Isso por quê? Eu falei isso com propriedade, tá? Deu um problema no computador de uma pessoa aqui na cidade e a gente foi atrás para comprar. Um HD de 120 GB a pessoa pagou R$ 450. Isso na Kabum a gente paga R$ 390 por um HD de 480 GB, se não me falha a memória, tá? Então, coloquei que HD SSD está 50% mais caro. O processador está 65% mais caro. Falei isso, pessoal, por quê? A gente precisou de um processador i3 e 12ª geração. Ele está custando na faixa de 600 até 900 e poucos reais, dependendo da versão da versão dele. No caso, se é a quarta geração, quinta geração, 12ª geração. Então, assim, joguei o preço ali porque realmente está mais caro. A gente também precisou aqui para montar um computador e a pessoa não quis esperar e ela acabou pagando 65% mais caro do que o valor que era. Tudo bem. Ó, compensa comprar na Kabum as peças e montar aqui. Demora de 5 a 12 dias para chegar. Aqui em PVA provavelmente não vai achar PC montado. Vai ter que esperar igual as peças, porque realmente as empresas, lojas de informática aqui não tem tanta saída de peças. Então o que eles fazem? Eles colocam lá para pedido. Vamos supor, pô, estou precisando ali de um processador. Beleza, demora 5 dias para chegar. Você faz o pagamento, eles fazem o pedido com o seu dinheiro, chega para eles e aí eles te entregam o processador. Isso é um exemplo. Precisou de uma placa-mãe, a mesma coisa.
Então, e eles estão ganhando muito em cima, entendeu? Eles estão ganhando pra caralho, porque 65% em cima de um processador, cara, é muito dinheiro, entendeu? Então vamos lá. Ele me mandou aqui, ó. Não é nada muito top. E é um simples que se der para mexer em planilha Excel e de acessar a internet. Você acha que fica quanto para a gente pedir essas peças? Antes de ir lá e fazer a cotação dentro do site da Kabum, da Terabyte, da Pichau, que são os sites que eu pesquiso, eu já mandei para ele, ó. Pode ver ali o tempo de resposta. Ó, montei um essa semana, a pessoa gastou 2.800. Aqui na cidade estava 4.100. É uma diferença absurda. Absurda. Ó, depende da configuração. Se for só Excel, e-mail e acesso à internet, dá para pôr um i3, quinta geração para cima, 8 GB de memória, HD SSD de 240 GB. O resto é só o básico. Realmente é só isso. Aí ele mandou aqui, faça a cotação para mim, por favor, que compro contigo. Vai ser mais para isso mesmo, nada muito top, referente ao que eu mandei. Aí eu falei, beleza, já te mando. Nesse dia eu estava na capital fazendo exames, então eu não dei a resposta para ele no dia, acabou tendo um atraso e a gente acabou tendo a conversa aqui posteriormente. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, pessoal, aqui teve o primeiro orçamento que eu passei para ele. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Deixa eu colocar aqui antigo, só para não sobrescrever que eu já tenho ali. Beleza. Esse aqui foi o antigo. Cadê antigo? Tá aqui. Vou abrir ele. Esse aqui foi o primeiro que eu mandei para ele, o primeiro orçamento. Orçamento, computador Flávio. As peças foram pesquisadas em 3 sites. Realmente foram na Kabum, na Terabyte e na Pichau. E aí os 3 são as informações. Os 3 são os mais conhecidos na América Latina. São os melhores em questões de preço, garantias e entregas. As peças foram escolhidas para um bom funcionamento de até 6 anos sem perder desempenho. Os computadores acrescentados com base em desempenho e valor próximo das peças, desempenho e garantia nos próximos 2, 3 anos. Então, assim, nós tivemos aqui uma busca por questão de desempenho e valor, aonde o desempenho ele vai ficar aí até 6 anos sem você ter uma perda, no caso, gigantesca, e também obedecendo a questão de valor que o cliente não queria estar utilizando, não queria estar gastando tanto. Então, o primeiro aqui que eu fiz foi montar um computador da AMD. Coloquei um processador Ryzen 5 4600, ele é 3.7 GHz com 4.2 GHz Max Turbo, ou seja, o overclock dele é automatizado para 4.2. Com vídeo, já com vídeo para não precisar de placa de vídeo. Por quê? O cliente ele vai estar utilizando em uma empresa. Eu poderia aqui pegar e falar assim, pô cara, mas por que um Ryzen 5? Pode colocar aí um Ryzen 3 ou algum processador mais antigo. Sim, você pode sim. Só que olha só pessoal, hoje em dia, um processador Ryzen 5, ele está custando R$ 899,90. Beleza? Se eu pegar um Ryzen 3, ele vai estar custando em torno de R$ 700, 700 e pouco. Tranquilo? Beleza. Se eu pegar um processador um pouco mais antigo, ele vai perder em qualidade, em desempenho. A questão de garantia, porque já não fabrico mais, se ele der pau nesse tipo de processador aí mais antigo, se ele der pau e a gente mandar para garantia, ele vai mandar um processador, um Ryzen 3, entendeu? E outra, ainda é capaz da gente ter dor de cabeça em questão de garantia. Por quê? Porque as peças da AMD, elas vêm com 1 ano de garantia. Então vamos supor, pô, comprei um processador Ryzen 5. Eu vou até provar para vocês o que eu estou falando. Vou abrir aqui, ó, Kabum, abrir. Se a gente vir aqui, ó, aqui embaixo, ó, 1 ano de garantia. 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante, mais 3 meses referente à garantia legal, nos termos do artigo 26, código 2 né, do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, pessoal, a gente tem 1 ano de garantia. 1 ano. Então, cara, eu prefiro colocar um processador já um pouquinho melhor, porque se a pessoa falar bem para mim, pô, Track, a gente vai colocar Excel, vai acessar e-mail, vai acessar a internet. Beleza. Mas ela pode no futuro pensar, pô, eu quero colocar um sistema aqui no meu computador. Eu quero colocar um sistema.
quero fazer tudo online, quero tirar nota fiscal, quero, entendeu? Então você tem que imaginar um cenário onde o seu cliente ele vai comprar o computador com você, ele vai ficar feliz, ele vai gastar pouco, ele vai te recomendar, e ele vai falar assim, cara, o computador que eu comprei com você há 5 anos atrás, eu tô tirando nota fiscal com ele até hoje, eu tô acessando o meu sistema até hoje. Por quê? O Windows ele atualiza. Cada vez que o Windows atualiza, ele fica mais pesado. O Java atualiza. Não é pesado, mas ele vai atualizando, vai sempre gerando uns bugzinhos, alguns erros, algumas incompatibilidades, muitas vezes corrige problemas, muitas vezes abre brechas. Você ainda vai ter um antivírus que vai estar ali de vez em quando pesando, rodando, principalmente se você pega algum mais pesado, como o McAfee, como o Kaspersky. Então, você sempre tem algumas coisas que vão pesar o seu computador. Hoje em dia, qualquer computador Intel básico que você vai comprar, ele vem com i3. Dificilmente você vai pegar um Celeron ou alguma coisa. Já vem com i3. Então a gente teria o Ryzen 3. Eu coloquei um Ryzen 5 aqui no orçamento para ele, pela questão de diferença de valores e também o desempenho. Então eu sempre olhei o desempenho, questão valor, tá? A placa-mãe, eu coloquei uma placa-mãe que roda este Ryzen. E se ele quiser expandir a questão de memória, que está 8 GB, a gente pode colocar aí 16, 32, sem ter dor de cabeça nenhuma, mantendo a qualidade. Uma placa-mãe aí que no futuro, se tiver algum problema, vai ser barata para repor. E sem falar também que a qualidade, né, que é uma placa MSI, é de qualidade. Então, pelo valor dela aqui, é um valor bem baixo, um custo-benefício ótimo, excelente. A fonte para esse computador, pessoal, eu coloquei uma fonte de 300W, não tem placa de vídeo, ela não vai pesar tanto. Então, uma fontezinha simples de 300W. Principalmente se ele aí no futuro resolver colocar uma placa de vídeo, uma GTX 750 ou qualquer outra, apenas aí para ter um monitor secundário ou colocar uma tela, pensando já alguma coisa de expansão dentro da loja. Então, a fontezinha que vai aguentar. Aqui, pessoal, eu recomendei para ele um cooler normal e um water cooler para escolha dele do que ele iria querer colocar no computador. Deixei a escolha dele esses dois itens aqui, qual dos dois ele iria querer ter opção. O HD SSD eu coloquei um de 480, olha, 364. Lembra que eu falei que a pessoa pagou R$ 450 em um de 120 GB aqui na cidade? Olha a diferença, cara. Então, coloquei um HD de 480, o gabinete ATX, lá na Kabum mesmo. Todas as peças vocês podem ver que foi pego na Kabum, porque quando eu estava comparando o valor das peças pela mesma numeração, pelo mesmo modelo, você vem aqui, ó, abre o link, tá aqui, você pega lá processador AMD, você pega o mesmo modelo, as mesmas configurações certinho aqui, vai lá no outro site e pesquisa. Então, foi pego dentro do mesmo padrão, do mesmo código, mesma numeração para a gente ter os valores e acabou dando mais barato aqui no AMD. O total das peças deu 2.444,29, total das peças mais baratas 2.284, ou seja, se a gente colocar o water cooler, ele vai ficar esse valor aqui. Se a gente colocar o cooler master aqui, que é o cooler normal sem water cooler, fica mais barato, e é isso aí, beleza? Agora aqui da Intel, pessoal, foi o mesmo procedimento da AMD. Eu peguei um processador Intel i3 de 10ª geração, peguei ele aqui, um processador de qualidade, com desempenho bacana, legalzinho. Você pode ver que ele tem a mesma, entre aspas, a mesma qualidade daquele AMD Ryzen 5. Ele é 3.6, o Ryzen é 3.7, porém no Max Turbo o Ryzen ele chega a 4.2, este Intel i3 ele chega a 4.3. Ele está R$ 659,90. A diferença de placa-mãe, você pode ver que a placa-mãe para Intel ela é um pouco mais cara do que as placas-mães para AMD. Porém, a questão de processador aqui, ele é um pouco mais em conta. Ó. Se a gente for pegar aqui, ó, o Ryzen 5 está 800. Só que vocês podem ver que o desempenho dele aqui, entre aspas, seria entre o i3 e o i5. Então, como ele é entre um e outro, o valor aqui, cara, tipo,
Para uma loja, o i3 ele se encaixa melhor, entendeu? Então a placa-mãe da Intel é sempre um pouco mais cara do que as placas-mães da AMD, mas a qualidade delas são um pouco melhor. E outra, olha só, eu vou abrir aqui ó, a placa-mãe, o link da placa-mãe, vou mostrar para vocês. Vou descer. Aqui embaixo, na questão da garantia, está dando 1 ano, que é a mesma garantia da placa-mãe da AMD. Porém, quando eu vim aqui em processador, eu vou descer aqui embaixo, olha só isso aqui, ó, garantia de 3 anos, 33 meses de garantia contratual junto ao fabricante, mais 3 meses referente à garantia legal. Então, pessoal, hoje nós temos uma vantagem em questão de garantia em cima dos itens Intel. Por isso que normalmente eu recomendo, quando o valor é idêntico ou a diferença é pequena, eu recomendo Intel para os meus clientes, para que se caso venha a ocorrer alguma coisa que a gente deseja que não ocorra, mas se venha a ocorrer, a gente pode acionar a garantia. A Intel nunca deu dor de cabeça, pelo menos comigo, em questão de garantia, principalmente quando estragou a minha placa-mãe e o meu processador, eu consegui, juntamente com eles, entrar em contato diretamente com a Kabum, fizeram intermédio porque a Kabum não queria me dar a garantia, eles foram lá e a gente conseguiu repor as 2 peças que haviam estragado, que vieram com defeito de fábrica, e eu consegui as 2 peças. Então aqui, pessoal, a memória eu utilizei a mesma que estava lá na AMD, por quê? Porque o encaixe dela é o mesmo, DDR4, a placa-mãe só tem que aceitar a memória DDR4. Então você não precisa falar, pô, preciso de uma memória melhor para Intel, não, a mesma. O encaixe sendo DDR4 e atendendo aqui a velocidade, especificação de velocidade da memória, você já está tranquilaço, beleza? A fonte também uma de 300W, no caso a mesma. Eu também deixei para a opção dele o Water Cooler e o Cooler Master, o mesmo HD e o mesmo gabinete. Aqui nós tivemos uma pequena diferença no valor. Você pode ver que o total das peças mais caras, isso colocando o i5, ele subiu aqui para 2.800, R$ 400 de diferença praticamente. E aqui as mais baratas nós tivemos uma diferença, se não me engano, de R$ 100, praticamente de R$ 100 aí. Então nós tivemos aí uma pequena diferença nas peças mais baratas, tá? Aqui embaixo eu coloquei o valor dos monitores, monitor de 19 polegadas, da marca LG, que eu recomendo, e o monitor da Brasil PC, que está um pouco mais em conta. Eu sempre dou uma opção de um que é um pouco mais caro, Samsung, LG, etc. E um que é um pouco mais barato para o cliente vir a escolher. Já aqui nessa parte de baixo, na última folha, não vou mostrar para vocês a questão de valores ali, mas referente à montagem do computador, onde eu passo o valor da formatação, que no caso o HD vem em branco, você tem que fazer o processo de formatação e instalação do Windows, a montagem do computador, o uso da pasta térmica, a organização dos cabos, entregar o computador para o cliente montado. Então aqui embaixo está mais a questão de montagem, mas esse aqui foi o processo que eu fiz para o cliente, analisando o cenário dele. Então, este aí foi a primeira parte. Vou mostrar aqui para vocês a segunda parte. Aqui, pessoal, vem o orçamento final, que no caso é o segundo orçamento, e já está salvo. Eu vou apenas abri-lo aqui. Está aqui embaixo o orçamento computador Flávio final. E aí, pessoal, nós temos aqui o mesmo início do orçamento. Porém, nós tiramos a parte AMD, que é onde o cliente ele preferiu aí optar pela Intel. Como eu falei, a Intel ela tem 3 anos de garantia nas peças dela, a AMD tem 1 ano de garantia, por questão de garantia e por questão de pequenas diferenças de valores e mais facilidade na hora de achar as peças aqui na cidade, tanto para pedido, se caso ocorrer alguma coisa, a gente optou aí pela parte Intel. Não significa que seja a melhor ou a pior, tá? Simplesmente por questão de garantia, por questão de valores também, por mais facilidade na hora de encontrar essas peças. Então, a gente tem aqui, não vou mostrar a parte de baixo do orçamento, porque aqui eu já coloquei integrado o valor da minha mão de obra, o valor da formatação, dos serviços, enfim. Então, vou mostrar para vocês. Teve uma pequena alteração aqui nos valores e alteração em algumas peças, porque aquela placa MSI que eu tinha posto não tinha mais ela no mercado. Nós tivemos aí que pegar
uma placa-mãe Asus e ela entrou em promoção, ela estava 900 e poucos reais, ela entrou em promoção, nós conseguimos por 619,90. Algumas peças tiveram uma pequena diferença para mais, outras uma pequena diferença para menos. No final das contas, pessoal, nós tivemos uma redução aí no valor, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, era o valor que a Kabum passou, não é o valor que eu cobrei, tá? É o valor que a Kabum passou, ela cobrou. O valor total a prazo com frete, R$ 3.686,61, ou até em 12 vezes de R$ 307,22. Este é o valor a prazo, tá? O valor à vista, ele deu este valor aqui, R$ 3.092,92 com 88, desculpa, R$ 3.092,88, um desconto aí de R$ 500 com 31 centavos. Esse foi o valor que o cliente pagou, entendeu? Que ele optou pela compra. Este é o pagamento que foi efetuado diretamente para a Kabum, não foi o dinheiro que veio para mim. Em cima deste valor aqui, pessoal, eu cobro uma porcentagem pela montagem do computador e mais a taxa de formatação e instalação do Windows. Então, dentro da taxa de montagem, já está incluso o meu valor de consultoria, que a pessoa pega e fala, pô, qual computador, qual peça e tal e tal e tal. A minha assessoria, por estar indo buscar as peças, por pesquisar os preços, por montar para o cliente, a pasta térmica e a montagem do computador, que seria a minha mão de obra. Isso já está incluso no valor que eu passei para o cliente, mais o valor da formatação e instalação do Windows. Então, esse aqui foi o processo que eu fiz, pessoal. Eu tenho que ter uma noção de mercado. Pô, o que uma borracharia vai precisar? O que o mercado vai precisar? Cara, o mercado hoje, ele precisa de um computador inferior ao computador de uma borracharia. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. O sistema hoje de mercado, ele não é um sistema gráfico. Ele é um sistema bruto. Nós só temos um servidor lá, um computador, que é o servidor ou um servidor mesmo, e ele vai gerenciar todos os computadores do mercado, dos caixas. Então, pessoal, nós temos um sistema bruto, que não tem gráfico, ele não pesa, ele é um programa leve, extremamente leve. Já um programa que você vai utilizar na borracharia, você não vai utilizar um programa, vamos supor, um sistema operacional que vai inicializar diretamente no servidor. Você não vai. Você vai colocar o Windows. Você vai acessar a internet. Você vai ter Office, vai ter o Excel. Você vai ter o Outlook, você vai ter o Word, ter o pacote Office completo. Você vai... pode ser aí que você abra o YouTube. Você vai colocar um sistema, talvez futuramente. Por mais que ele seja leve, ele não vai ser leve igual o sistema de mercado. O sistema de mercado é um pouco mais pesado. Então, você tem que ter uma noção de mercado e tem que pensar sempre o seguinte: se hoje o meu cliente precisa de computador X, daqui a 3 anos ele vai querer fazer um investimento e melhorar esse computador, porque daqui a 3 anos ele pode ficar ultrapassado e começar a travar. Quem tinha um quad-core viu em 2 anos mudando os processadores e os quad-core ficar ultrapassado, travando, lento. Então você sempre tem que ter uma noção de mercado, uma noção de custo-benefício para o seu cliente. Eu montei um computador de R$ 3.092. Se ele fosse comprar aqui na cidade, ele, do jeito que está montado aqui, ele gastaria quase 5 mil. É um computador que vai durar para ele 6 anos. Ele não vai ter dor de cabeça. No máximo aí, vamos supor, tem uma descarga elétrica. Pô, aí não tem o que fazer. Derrubou água, entendeu? Ou defeito em fabricação. Mas aí nós temos a garantia diretamente da Kabum ou diretamente da fabricante. No caso, pessoal, é de extrema prioridade que vocês olhem sempre a garantia. Olhem quem está dando a garantia, que vocês passem isso para o cliente de vocês. E é lógico que se um dia der algum problema, ele vai chamar vocês. É um serviço a mais que vocês vão ter aí para vocês. Então, sempre recomendo, façam um serviço corretamente. O serviço de vocês tem que ser profissional. Você tem que passar confiança para o seu cliente para que ele te traga serviço e não resserviço. Você não pode ter resserviço. Pô, instalei um sistema para o cara, deu problema porque eu fiz uma parada porca, entendeu? Fui lá, coloquei um antivírus pro cara, mas falei que coloquei Baidu. Cara, eu não posso fazer isso. Isso dá retrabalho. Retrabalho vai fazer com que ele te tire 10 clientes. Ele, durante um ano, vai trazer um cliente para mim. Mas se eu fazer um serviço porco, ele me tira 10 clientes em um mês.
Então, sempre faça um serviço profissional, por mais que o seu lucro seja pequeno, o seu serviço tem que ser de extrema qualidade. Então, pessoal, não saiam por aí falando para os seus clientes, pô, compra tal, compra tal. Cara, se não é um computador gamer, não indique peças gamer. Ele nem vai ter placa de vídeo aqui. Por quê? Porque não precisa. Agora vou mostrar aqui para vocês um outro orçamento que foi feito. Este aqui foi feito para um cliente que ele queria um computador gamer aqui, ó. Também foi montado nos mesmos parâmetros, tá? Computador AMD, ele queria um Ryzen 5. Aí nós tivemos aqui a placa MSI. Coloquei uma placa um pouco melhor, porque ele falou que futuramente ele gostaria de fazer um upgrade. Coloquei a memória para ele já dar uma analisada. Coloquei as placas de vídeo com os valores delas aqui, ó, com a diferença de memória. Expliquei para ele por telefone qual a diferença das placas de vídeo, qual que aguentaria. Eu fui pesquisar com ele quais os jogos que ele iria jogar. Por quê? Ele pode falar para mim que ele quer um computador gamer, mas ele vai jogar Minecraft. Ou ele pode pedir um computador gamer e ir jogar CSGO. Ou ir jogar GTA. Eu tenho que entender o cenário do meu cliente. Eu não posso passar para ele uma configuração se eu não tenho certeza do que ele vai fazer no computador. Então aqui foi passado para ele uma configuração. A fonte você pode ver que já veio uma de 700W para poder suportar o computador com uma placa de vídeo. Aqui eu coloquei uma 550 se ele fosse pegar uma 1660 e uma de 700 se ele fosse pegar uma 2060. Então nós temos a configuração aqui do computador que foi passado para ele. Nós tivemos o total das peças. Esse aqui foi o valor do computador na época, computador gamer. E nós tivemos também aqui um outro orçamento que foi montado da mesma maneira. Eu vou pegar ele aqui para vocês. Este aqui, pessoal, foi um orçamento que eu fiz para um advogado aqui da cidade. E nós montamos aqui um computador para ele, ó, com o HD, a fonte, duas memórias, placa de vídeo, processador, um i7, placa... Desculpa, aqui a placa mãe, aqui a placa de vídeo, um gabinete, dois monitores e um water cooler Corsair Hydro. O valor final do computador deu este aqui. Isso aqui foram as peças. Fizemos o orçamento aqui com os computadores da Dell. Fizemos também um orçamento com um computador parecido em uma loja aqui, no caso as Americanas. Isso aqui, pessoal, da Americanas, ele não vinha com placa de vídeo. Então a gente jogando o valor de placa de vídeo, jogando o segundo monitor, compensando todo o que estaria a menos do que essas peças, o valor ele passava do total da peça, dessas peças aqui. E aqui nos monitores, aqui nos computadores Dell, eles não vêm com placa de vídeo, só aceitam um monitor. Eles não tinham duas entradas, apenas uma entrada HDMI e ainda era sem garantia e dava estes valores. Então o meu cliente optou por pegar as peças. Nós montamos este computador aqui. No final das contas, ele demorou quase 2 meses para fazer as compras dessas peças. E com as mesmas peças que estão aqui, ele pagou quase 10 mil. Deu uma diferença de 2 mil reais, um pouco mais de 2 mil reais nessas peças. Mas ele acabou comprando as mesmas. Na verdade, teve uma que a gente teve que trocar, eu não lembro qual que foi, mas a gente teve uma que a gente teve que trocar. E qual era a necessidade do computador dele? Na questão, pessoal, um computador para advogado, ele pode ser um i3, ele pode ser a mesma coisa do que uma loja de roupa. Ele não precisa de um computador extremamente rápido. Porém, além dele fazer o arquivamento, fazer o upload dos processos, redigir as ações, ele também ia fazer audiências online com os clientes dele lá dentro do escritório, na sala de reunião, e precisava de 2 monitores. Então, para isso, nós precisamos da placa de vídeo, porque não conseguimos achar uma placa-mãe que fosse fazer jogar o vídeo para 2 monitores. Nós até fizemos o teste com uma placa-mãe que nós pegamos aqui na cidade.
Porém, quando nós colocamos um no HDMI e um no VGA, ele não jogava. E quando nós colocávamos, desculpa, não era 2 monitores, tá? Eram 3 monitores. Eram esses 2 monitores que estão aqui, mais uma televisão. Então, as placas-mães que nós tínhamos achado, elas não faziam ligar os 2 monitores e a televisão. Ou a gente ligava 2 monitores, ou um monitor e a televisão, porque faltava energia, ele não conseguia segurar. Nós no começo achamos que poderia ser fonte, até damos uma aumentadinha na fonte, mas não resolveu o problema. Então nós adicionamos uma placa de vídeo 750 Ti e aí nós conseguimos ligar os 2 monitores, mais a televisão funcionou perfeitamente. Essas aqui foram as configurações, não apenas para as audiências, para os processos e tudo mais, porque esse advogado, nos momentos vagos dele, ele também fazia renderização de imagem, fazia montagem de fotos, de vídeos, edições. Então ele pediu um computador que fosse durar 6, 7 anos, que ele não tivesse dor de cabeça com travamento, e ele impôs um limite de até 9.000 para poder gastar no computador. Ou seja, ele queria um computador de qualidade. Neste caso, nós fomos atrás das peças de qualidade, analisando o valor apenas quando ele chegasse próximo do valor estipulado e não no custo-benefício, pois foi condição do cliente. Então é uma análise que você tem que saber, que você tem que fazer através do seu conhecimento. Você tem que entender o que o seu cliente faz dentro do trabalho dele, quais são as expectativas dele, para quanto tempo de uso que é a expectativa dele, o que ele pretende fazer além das expectativas dele. Porque, pô, cara, eu vou fazer arquivamento de processo, fazer upload de processo, vou fazer audiência online, mas é só isso? Porque se ele parou de falar aí. Ele parou. Eu falei assim, cara, você pretende jogar com essa máquina? Não, não pretendo jogar, mas ó, cara, meu hobby é ficar editando vídeo, ficar editando foto, eu renderizo, eu uso AutoCAD. Aí eu falei, cara, então pera aí, a gente vai precisar montar uma coisinha um pouco melhor, entendeu? Porque, mano, tipo, não adianta eu passar para ele uma parada e ele ter dor de cabeça. Essa placa de vídeo aqui, para ele fazer renderização de imagens, tá legal. Para ele mexer no AutoCAD é pesado. Porém, a gente jogou o AutoCAD processador Intel i7 10700 3.8. Cara, rodou belezinha, ele não teve dor de cabeça e estava usando lá 98, 99% do processador enquanto renderizava, e ele conseguia fazer outras coisas utilizando a placa de vídeo. Então houve uma configuração dentro do software da Nvidia e dentro do software da Intel para a gente separar quais programas seriam jogados para o processador, quais seriam jogados para a placa de vídeo, para que ele pudesse fazer mais de um processo dentro do computador simultâneo, sem precisar esperar um terminar para depois fazer o outro. Isso também agiliza o tempo dele. Então, o seu conhecimento nessa parte também é muito importante para você não passar uma coisa para o seu cliente que ele vai ter dor de cabeça, que ele vai reclamar com você, ou que ele vai pagar um pouco mais caro, sendo que ele podia ter pago um pouco menor, já que ele vai ter que esperar o processo terminar, não vai poder fazer tudo de uma vez. Então, neste caso aqui, ele conseguiu o que ele pretendia e até um pouco mais. Este valor chegou a quase 10.000, deu 9.000 e pouco. Este valor aqui foi defasado, mas conseguimos aí mais um cliente satisfeito. Então, nós tivemos 3 montagens aqui. Tivemos mais um orçamento, pessoal. Vou até pegar aqui, ó, orçamento. Não sei se eu mostrei. Esse aqui eu mostrei. Nós temos mais um orçamento que eu recebi o pedido aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Aqui, pessoal, ele tinha me passado a fonte que ele tem. Ele me passou o modelo da placa-mãe dele. Aqui a gente já estava falando sobre a rig de mineração. Não, gamer, hoje em dia tá tudo caro. Só a placa de vídeo dele custou 4.300. Então a gente já estava tendo uma conversa aqui. Ele me passou por cima, não vou mostrar a conversa para baixo, porque sai um pouco do foco, que é a questão aqui de montagem de computador. Mas ele me passou por áudio o que ele tem lá. Ele tem uma placa-mãe e um processador, só que já é defasado.
é muito defasado, ele estava usando para mineração e ele quer transformar em um computador gamer. Então, para computador gamer, o processador e a placa-mãe que ele tem não consegue sustentar. Até porque ele nem vai conseguir colocar uma memória DDR4, ele vai ter que usar uma memória DDR3. E aí, pessoal, já começa a ficar uma parada bem defasada. Ele vai conseguir jogar? Vai, cara, vai. Vai conseguir jogar o quê? Talvez um CSGO? Mas se ele pensar em algum jogo que tenha um pico maior de FPS, ele não vai conseguir jogar sem estar travando. Entendeu? Ele tem uma 3060? Tem, ele tem uma 3060, legal. Mas ele não é só da placa de vídeo que vai fazer rodar o seu game. Se o seu processador não sustentar, ele vai dar tela azul, ele vai crashar, ele vai desligar. Então, o que eu vou fazer aqui para ele? Eu vou pesquisar, vou montar um orçamento AMD e um orçamento Intel. Pela nossa conversa, eu sei que ele vai querer um Intel, mas eu vou montar um computador AMD, um computador Intel, vou passar para ele as configurações i3, i5, que eu acredito que para ele, provavelmente ele vai jogar aí Free Fire, talvez um CSGO, talvez um Minecraft ali com o filho dele. Então, eu vou montar um computador até i5, que não fique muito caro, já que não vai precisar da placa de vídeo, somente as outras peças. Eu estou chutando aí que com o i5 ele vai gastar, tirando o monitor, que o monitor ele já tem, só com o computador mesmo, ele vai gastar em torno de uns 3.200. Estou chutando isso. E vou montar também um Ryzen 5 para ele dar uma olhadinha nas configurações. Estou chutando que ele vai gastar uns 3.000. Diferença de R$ 200. Eu acredito que ele vai escolher aí Intel pela conversa que nós já tivemos no dia de hoje. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês analisem. Não chegue no cliente de vocês ou para vocês mesmos. Não chega falando assim, pô, cara, quero um computador para poder entrar na internet e fazer trabalho de escola. Mas espera aí, você vai entrar no YouTube? Você vai jogar? Você vai minerar? Você vai fazer alguma coisa a mais? Anota tudo. Por quê? Porque às vezes você está comprando um computador se iludindo. Pô, paguei 3 pau num computador, mano. Paguei 3.000. Aí você vai lá, começa a trabalhar, começa a estudar. Aí chega um dia você fala, pô, mano, vou desestressar um pouco, vou jogar aqui. Vai jogar o quê? Vai jogar paciência? Faz uma análise, pesquisa sobre o jogo que você gosta, vê quais são as especificações mínimas que aquele jogo ele pede. Se é um computador de empresa, dá uma olhada, uma analisada no sistema ou com a empresa que fornece o sistema que você vai utilizar, para saber quais são as especificações mínimas do sistema antes de você comprar qualquer coisa. Por quê? Para você não ter dor de cabeça, para você não precisar aí futuramente gastar dinheiro. E hoje em dia nós sabemos que as peças de computadores estão absurdamente caras e a venda de peças usadas está extremamente difícil. Então, pessoal, esse vídeo é só para vocês analisarem tanto para mineração quanto para computador aí profissional, para jogos. Então, só para vocês darem aquela analisada. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtiram, deixa aquele like e um forte abraço para vocês. Até mais. Fui.